Movimentos periódicos são aqueles movimentos que eles se repetem ao longo do tempo. O tempo necessário para que ocorra uma oscilação completa é o que a gente chama de período. E o número de oscilações que ocorrem por unidade de tempo é o que a gente chama de frequência. O período é representado pela letra T maiúscula. Para calcular o período de um movimento oscilatório, você pega um intervalo de tempo e divide pelo número de vezes que o ciclo, que aquela oscilação se repetiu. Para calcular a frequência, você pega o número de oscilações que você observa e divide pelo intervalo de tempo que você observou aquela certa quantidade de oscilações. Então, daí a gente pode concluir que o período ele é igual ao inverso da frequência. Então, quanto maior for o período de uma oscilação, menos frequente ela será. E quanto menor for o período de uma oscilação, mais frequente ela será. Então, quanto maior o período, menor a frequência, quanto menor o período, maior a frequência. A unidade de frequência no sistema internacional é o Hertz e a unidade de período é o segundo. O movimento harmônico simples é um tipo específico, um tipo especial de movimento oscilatório, onde o móvel ele vai passar por uma posição de equilíbrio, por uma mesma posição inicial. Um exemplo de um movimento harmônico simples é o movimento no sistema massa-mola. Então, na figura ali, na figura 1, você tem a situação onde tem uma mola e acoplado a essa mola você tem um determinado objeto. Então, a mola ela vai ter um comprimento inicial e o objeto está na posição inicial ali representado por zero. Se a gente pegar e esticar essa mola, a mola vai sofrer uma deformação. Então a mola vai ser esticada até a posição A, da posição zero até a posição A. Essa vai ser a amplitude de movimento. Quando essa mola, quando esse objeto ele é liberado, vai liberar a energia potencial elástica armazenada na mola e a mola vai passar a oscilar passando pela posição de equilíbrio zero. Então você vai ter um movimento oscilatório de amplitude A. Então você esticou até o ponto a mola deformou, quando você libera, ela passa a oscilar, passando novamente pelo zero, vai até a posição menos A, retorna para a posição zero e esse movimento vai se repetindo. Então, o período é o tempo necessário para que, nesse exemplo ali, é o tempo necessário para que o corpo saia do ponto A, vá até o ponto menos A e retorne até o ponto A. Então, esse é o período de oscilação. Podemos associar o movimento harmônico simples com o movimento circular uniforme, assumindo que o móvel em movimento oscilatório no eixo X é a projeção horizontal de um movimento circular uniforme, conforme está representado ali na figura. Então, o período no movimento oscilatório vai ser igual a 2π dividido pela frequência angular, ômega. A posição x, que é a projeção no eixo X do movimento oscilatório, em função do tempo, vai ser igual a amplitude vezes a função cosseno da frequência angular multiplicado pelo instante de tempo t mais a fase inicial. No sistema massa-mola, dá para calcular o período do sistema massa-mola, período de oscilação, como sendo t igual a 2π raiz quadrada da massa dividido pela constante elástica da mola. O pêndulo simples é constituído de uma partícula de massa m, suspensa através de um fio extensível de comprimento L em um determinado ponto fixo. Então, na primeira figura, você tem o pêndulo em equilíbrio. Se você movimentar o pêndulo para um ponto A e a partir desse ponto A você abandonar esse pêndulo, ele passa a oscilar. Então, ele sai do ponto A, vai até o ponto B, retorna até o ponto A, passando sempre pela posição de equilíbrio, representado por O ali na figura. Então, você no pêndulo simples, você tem um movimento oscilatório, onde o sistema vai passar por uma posição de equilíbrio. O período de um pêndulo vai ser igual a 2π, raiz quadrada do comprimento do fio, dividido pela aceleração da gravidade. Então, o período de um pêndulo ele não depende da massa da partícula que você coloca na ponta do fio. Ele depende apenas do comprimento do fio e da aceleração da gravidade. A principal característica das ondas é que ocorre o transporte de energia sem o transporte de matéria.
As ondas podem ser classificadas quanto à natureza, quanto à direção de oscilação e quanto à direção de propagação. Quanto à natureza, uma onda é mecânica ou eletromagnética. As ondas mecânicas necessitam no meio material para se propagar, enquanto as eletromagnéticas não necessitam no meio material para se propagar. As ondas eletromagnéticas elas se propagam no vácuo e em determinados meios. Quanto à direção de oscilação, ou a onda é transversal ou a onda é longitudinal. Quando a direção de propagação é perpendicular à direção de oscilação, a gente tem uma onda transversal. Por exemplo, uma onda produzida em uma corda. Você vai ter as partículas da corda oscilando em uma direção e a onda se propagando em outra. A luz também é um exemplo de onda transversal. Ondas longitudinais, a direção de oscilação coincide com a direção de propagação, que é o caso, por exemplo, do som. O som, então, é uma onda longitudinal. Quanto à direção de propagação, ou a onda é unidimensional, ou bidimensional, ou tridimensional. As ondas unidimensionais, elas se propagam apenas em uma única dimensão. Uma onda bidimensional se propaga em duas dimensões, uma onda tridimensional em três dimensões. Então, um exemplo de onda unidimensional é uma onda produzida em uma corda, um pulso produzido em uma corda. Uma onda bidimensional, uma onda produzida, por exemplo, na superfície da água, e uma onda tridimensional, um exemplo é o som. O comprimento de onda representa a distância entre duas cristas ou dois vales consecutivos de uma onda. A amplitude, representada por A, corresponde à máxima distância de um ponto da onda até sua linha central. A frequência de uma onda vai ser igual ao inverso do período. Período é o tempo necessário para que uma onda completa ocorra. E a velocidade de propagação de uma onda vai ser dado pelo comprimento de onda vezes a frequência. Então, velocidade igual a lambda vezes f. A reflexão ocorre quando uma onda incide num obstáculo ou numa superfície de separação entre dois meios e retorna ao meio de origem. No caso específico da reflexão em cordas, você tem duas possibilidades. Uma é da que as extremidades da corda são fixas e a outra é que a extremidade é livre. No caso da extremidade fixa, a reflexão vai ocorrer com a inversão de fase. E no caso da extremidade livre, você vai ter a reflexão sem inversão de fase. Na reflexão, não ocorre variação nem da frequência, nem da velocidade de propagação e nem do comprimento de onda. A refração ocorre quando a onda passa de um meio para outro que possui características diferentes. E ao passar de um meio para outro, a direção de propagação é desviada. A frequência não sofre alteração, a velocidade e o comprimento de onda podem se modificar na refração. Difração é o fenômeno ondulatório onde uma onda consegue contornar um obstáculo ou uma fenda. Para que ocorra a difração de maneira mais evidente, é necessário que as dimensões do obstáculo ou da fenda sejam da ordem do comprimento de onda. Então, vai ocorrer difração de maneira mais evidente quando o tamanho do orifício, o tamanho da fenda, o tamanho do obstáculo for da ordem de grandeza do comprimento de onda incidente. Se você tiver um orifício, um obstáculo muito maior do que o comprimento de onda, não vai ocorrer a difração. Então, na imagem ali, na imagem inferior, no primeiro caso não ocorre a difração, porque o comprimento de onda ele é muito menor do que o tamanho da fenda. Já na segunda situação, você observa o fenômeno da difração, porque você tem o tamanho da fenda da ordem ou menor do que o comprimento de. A polarização é o fenômeno na qual uma onda que vibra em várias direções tem uma de suas direções de vibração selecionada, enquanto as vibrações nas demais direções são impedidas de passar por um dispositivo que a gente chama de polarizador. Para que ocorra a polarização, é necessário que você tenha uma onda transversal. Então, ondas longitudinais não podem ser polarizadas. Então, o som, que é um caso de uma onda longitudinal, não é possível polarizar o som. Já a luz, que é uma onda transversal, ela pode ser polarizada. A interferência ocorre quando duas ondas se encontram em determinada região do espaço.
Caso as duas ondas que se encontram estejam em concordância de fase, você vai ter uma interferência construtiva. Caso no ponto onde as duas ondas se encontram, elas estão em oposição de fase, você vai ter uma interferência destrutiva. Em ambos os casos, na interferência construtiva ou destrutiva, após o ponto de encontro, cada uma das ondas continua se propagando conforme sua direção, mantendo suas características, velocidade, frequência e comprimento de onda.